A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra a nossa edificação neste momento. Quero ler aqui um versículo que se encontra no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E a Bíblia diz que Jesus falando através da sua palavra, dizendo assim: errais o homem, não examinais as escrituras. E outra passagem diz assim: o homem teve que crescer na graça e no conhecimento. A gente tem que buscar o conhecimento para não ser enganado pelos falsos mestres, falsos profetas. No livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido ao espírito enganador e à doutrina de demônio. Então, nos últimos tempos, alguns será apóstata da fé, dando ouvido ao espírito enganador. Então, nós já estamos nos últimos tempos que muitas pessoas estão sendo enganadas pelas falsas heresias que estão surgindo, pelos falsos profetas. Então, quero trazer esse argumento aqui. Quem está com a razão? Qual é a diferença entre os evangélicos e adventistas? As doutrinas dos adventistas e a nossa doutrina, eu sei que existe algumas diferenças, mas algumas pessoas não sabem qual é a diferença. Então, eu quero trazer aqui alguns pontos que é diferente do nosso, da Igreja Adventista. Nós vemos aqui, quem foi o fundador da Igreja Adventista, nós vemos Guilherme Miller. Guilherme Miller, fundador da Adventista, ele nasceu em 1787. E a profetisa Ellie Goldwhite nasceu em 1827. A Escritura, nós vemos que é considerado os livros de Ellie Goldwhite inspirada também por Deus. Os livros que ele tem, que ela tem vários livros que escreveu, então para o Adventista eles creem que é inspirado por Deus. Agora, algumas doutrinas que eles ensinam, que é a diferença nossa, é que eles dizem que Jesus ele é o arcanjo Miguel. Para nós não cremos que Jesus ele é o arcanjo Miguel. Para o Adventista ele diz que Jesus ele é o arcanjo Miguel. Para o Adventista ele diz que Jesus não concluiu a obra da redenção, a obra da salvação. Quando Jesus estava ali na cruz, disse: Pai, na tua mão entregue meu espírito. E ali Jesus concluiu a obra. Para o Adventista, Jesus não concluiu a obra ali na cruz porque existe o juízo investigador no céu. Jesus está fazendo no céu o juízo investigador. Então, para ele, Jesus não concluiu a obra na cruz do Calvário. Também para a salvação, a questão da salvação, ele diz que Satanás arcará com os pecados dos crentes quando for aniquilado. Para nós, quem levou os nossos pecados foi Jesus na cruz, que a Bíblia diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa culpa e todos os nossos pecados. Está lá no livro de Isaías 53, primeiro e diante, nós vemos ali que foi Jesus que levou sobre si as nossas dores. E para o Adventista diz que Satanás arcará com os nossos pecados e será aniquilado. Para o Adventista existe a guarda do sábado, essencial para a salvação. Tem que guardar o sábado. Para eles creem que a salvação é pela graça, mas também tem que guardar o sábado. Para o Adventista, a vida após a morte, para eles, morreu, acabou, não existe. Para ele é o sono da alma. Então, quando a pessoa morre, parou de existir. Morre tanto corpo, espírito e alma também deixa de existir. Para o Adventista, aniquilação. O que significa aniquilação? É que será aniquilado. Tanto Satanás como os ímpios serão, no final de tudo, serão aniquilados. Não existirá mais. Para o Adventista, aqueles que guardam o domingo é o sinal da besta. Vai receber o sinal da besta aqueles que guardam o domingo. Mas para nós não guardamos nem sábado nem domingo. A gente cultua Deus no domingo, mas guardar o domingo para não trabalhar, sem feito o Adventista que não pode trabalhar o domingo, o sábado, a gente não tem problema, a gente trabalha domingo, sábado, qualquer dia. Mas para ele dizer, aqueles que guardam o domingo,
estão referindo a nós, diz que vai receber o sinal da besta. Para o adventista, Satanás se arrependeu. Quando Satanás se rebelou contra Deus no céu, aí para o adventista houve um arrependimento na parte de Satanás. Ele queria retornar novamente para o céu. Para o adventista, a salvação é pela graça, mas também tem que ter a guarda do sábado. Para o adventista, ele diz que nós somos apostasia. Então nós só somos apóstatas. Mas mesmo assim, eles consideram nós como os irmãos. Diz que nós somos nosso irmão. Mas mesmo assim, lá na igreja, ele diz que nós somos apóstatas. Para o adventista, eles creem que vai passar pela grande tribulação. O que será a grande tribulação? Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e antes do surgimento do anticristo. Mas para o adventista, ele vai passar pela grande tribulação. Nós não cremos que vai passar pela grande tribulação. Para o adventista, não existe arrebatamento secreto, porque quando Jesus vier, todos os olhos verão. Mas isso aí nós cremos que Jesus virá em duas fases. Primeiro, Jesus vem para a igreja e no final, Jesus virá para Israel. Então, todos os olhos verão. Então, antes, nós cremos no arrebatamento secreto, que Jesus vai vir não para o mundo, Jesus vai vir para a igreja. Só a igreja que vai ver Cristo nos ares. O mundo não vai ver Cristo. Então, secreto será que o mundo não verá Cristo. O mundo vai ver os acontecimentos e que um povo foi arrebatado. Para o adventista, Satanás será preso depois, quando Jesus vier. Então, Jesus vai arrebatar o seu povo, os ímpios serão destruídos e Satanás será preso. Só que o versículo na Bíblia diz assim, Satanás será preso para não enganar a nação. Então, Satanás vai enganar quem? Porque os salvos vai ser arrebatado. Os ímpios vai ser destruído. Quem vai sobrar na terra? Então, Satanás será preso para enganar quem aqui na terra? Essa é uma pergunta para o adventista. Para o adventista, depois de 1000 anos, que eles creem que o 1000 anos será no céu. Então, será arrebatado e será 1000 anos no céu. Depois de 1000 anos, Jesus vem com a igreja, com a cidade, a Nova Jerusalém, e Satanás será solto depois de 1000 anos. Depois será solto e vai enganar as nações. Então, quem são essas nações para o adventista? Essas pessoas que vão ser enganadas, é as pessoas que morreram sem salvação desde Adão. Então, vai ser ressuscitado. Essas pessoas vão ser ressuscitadas e Satanás vai enganar essas pessoas. Então, quando Satanás, depois de 1000 anos, será solto, vai enganar essas pessoas que serão ressuscitadas. Só que tem um porém aí. Quando Jesus vem para ele, vai ressuscitar Judas, Caifás, aquelas pessoas que crucificaram Jesus, vai ser ressuscitado. Só que Jesus arrebata a sua igreja e o que ficar vai ser destruído. Então, Judas, Caifás, Herodes vai ser ressuscitado e depois vai ser morto de novo. Depois, quando Satanás será solto, vai ressuscitar todos aqueles de novo e Judas vai ser ressuscitado, Caifás, Herodes vai ser ressuscitado e depois vai ser morto de novo, porque Jesus vai destruir. Então, haverá outra ressurreição novamente. Depois vai aparecer o grande trono branco, então vai ter que ressuscitar novamente. Para nós não cremos nisso aí. Também para o adventista, ele diz que quando Jesus vier, todos vão ver, até aquele mesmo que crucificaram. Então, justamente, Judas, Caifás, Herodes, na hora que Jesus vier, no arrebatamento, todos os olhos verão. Então, essas pessoas que crucificaram Jesus vai ver Jesus vir. Eles vão ressuscitar somente para ver a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, depois vai ser morto novamente. Só que Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim, o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte segue o juízo. Então, para eles, vão ressuscitar quando Jesus vier, vai ressuscitar novamente, quando Satanás será solto depois do milênio, depois vai ressuscitar novamente, e vai aparentar no grande trono branco. Então, haverá 3 ressurreições novamente para os mortos. E nós não cremos nisso. Nós cremos que Hebreus 9, 27, depois da morte segue o seu juízo. Para o adventista, Leandro Quadro, ele crê que o mundo é redondo. E para Rodrigo Silva, diz que o mundo é plano. Então, todos dois têm a sua tese diferente sobre a questão do mundo. Para o adventista, tem várias doutrinas que, às vezes, um adventista não reconhece, não conhece essas doutrinas.
Mas vamos ver o que é que tem mais. Para o Adventista tem Ellen Goldwhite. E Ellen Goldwhite é uma das profetisas que é inspirada por Deus. Eles creem nisso. Então, para eles, é uma profetisa que é inspirada por Deus. Então, vamos ver o que significa as profecias de Ellen Goldwhite. O que foi que ela profetizou? Para Ellen Goldwhite, ela profetizou que alguns que estavam vivos em 1856 estaria vivo por ocasião do retorno de Cristo. E está em Testemunho para a Igreja, página 131, 132, que refere às pessoas que estavam na reunião naquela época. Então quer dizer o quê? Que Ellen Goldwhite, ela disse, quem estava ali na reunião ali naquela época, estaria vivo ao retorno de Cristo. Então o que acontece? Ellen Goldwhite morreu em 1916 e ela morreu com 86 anos. Ao total, de lá para cá, faz 105 anos depois que ela morreu. Então, somando 105 anos com mais 86, dá 191. Então, esses cálculos aí, mais ou menos. Mas quem que está vivo da época que ela profetizou que aqueles que estivessem ali na reunião, nem todos iam morrer. Alguns de Cristo iam ouvir o toque da trombeta. Então, nós vemos que até hoje todos morreram, porque já faz mais de 105 anos que ela mesma já morreu. Nós vemos também que Ellen Goldwhite, ela diz que comer carne de porco fica leproso. Eu como carne de porco até hoje, eu não vi um. E hoje, até hoje, eu não fiquei leproso. E não vi uma pessoa que dizia assim, eu estou leproso por causa da carne de porco. E para Ellen Goldwhite diz que comer carne de porco fica leproso. Está em Mensagem do Senhor, página 281. Para o Ellen Goldwhite, que é a profetisa do Adventista, ela diz que então foi levado ao mundo que tinha 7 luas. Então ela foi levada ao mundo que tinha 7 luas. E lá ela viu o bom velhinho chamado Enoque, que na Bíblia diz que Enoque foi transladado, arrebatado. Deus arrebatou Enoque. Então ela foi levada para este mundo, na visão dela, e nesse mundo tinha 7 luas, e lá estava o bom velhinho, que se chama Enoque. Também está em primeiro escrito, página 40. Você pode ver lá no livro dela, Ellen Goldwhite, primeiro escrito, página 40, está esta visão. Também ela tem assim, logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a de muitas águas, a qual anunciava o dia e a hora da vinda de Cristo. Os santos vivos, 144.000, reconheceram a sua voz e entenderam. Então ela diz que Deus revelou a ela o dia e a hora da sua vinda. E os 144.000 ouviram e entenderam a voz de Deus. Então Deus revelou o dia e a hora, como a palavra de Deus disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, o dia e a hora ninguém sabe. Para ela foi revelado o dia e a hora. Só que tem outra passagem do outro livro que ela fala, que diz assim, que ela esqueceu o dia que Deus revelou a ela. Então ela esqueceu o dia que Deus revelou a ela. Só que nessa outra passagem que eu li, que ela disse, aqueles que estavam na reunião, nem todos iam morrer, algum que estava ali ia ficar vivo para o retorno de Cristo e ouvir a trombeta de Deus. Então, todos morreram e nenhuma dessas profecias de revelação se cumpriu para Ellen Goldwhite. Também Ellen Goldwhite diz assim, no livro, primeiro escrito, página 15, versículo 1, diz assim, foi então que na sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós e que lavamos os pés um dos outros e saudávamos com os irmãos com óculos santo e adoravam aos nossos pés. Então, dá para entender que Ellen Goldwhite foi adorado aqui nessa visão que ela teve. Também outra visão que diz aqui em primeiro escrito, página 32, versículo 3, no céu o quarto mandamento, que é a guarda do sábado, lá no céu o quarto mandamento tinha os outros mandamentos, mas só o quarto mandamento brilhava de que mais do que os outros. Então lá no céu
ela tem essa visão que estava lá, os 10 mandamentos, e o quarto mandamento, que é a guarda do sábado, brilhava mais do que os outros. Está lá em primeiro escrito, página 32, versículo 3. Também, no livro O Grande Conflito, L. Godoy diz que Deus ofereceu a Satanás várias oportunidades para ele se arrepender novamente, mas não quis. Ou seja, não havia desejo de regressar à sua antiga morada. Página do Grande Conflito, página 495 e 496, fala sobre que Deus ofereceu várias oportunidades a Satanás, mas ele não quis regressar para o lugar dele. Só que na outra revelação, ela diz que Satanás se arrependeu e queria voltar novamente, só que Deus não permitiu ele voltar. Só que nessa revelação, quando Satanás quer voltar para o céu novamente, Jesus chorou. Por quê? Porque não deu oportunidade para Satanás voltar, porque poderia ele se rebelar novamente e botar em risco todo o céu. Botar em risco. Então, a primeira coisa aqui que eu aprendo é cadê a onisciência de Deus? Deus sabe de tudo, se ele ia se rebelar assim ou não. E segundo, Jesus chorou lá no céu porque Satanás quis se arrepender, voltar novamente, mas Deus não podia dar oportunidade novamente para ele se arrepender. Também na outra revelação, em primeiro escrito, página 18, versículo 2, diz assim: L. Godoy viu as crianças no céu fazendo uso das suas asas e nos montes pegando flores. Então, L. Godoy diz que lá no céu tem criança de asas e vai nos montes pegando as flores. Essa é a revelação de L. Godoy. Nós vemos também as doutrinas do Adventista diz que os ímpios perecerão no grande trono branco. Então, depois do julgamento do grande trono branco, Satanás e os ímpios serão lançados no lago de fogo e serão aniquilados, deixará de existir. L. Godoy diz que um dos anjos assistia, sempre tinha um assistente. Ela diz que sempre tinha um assistente, que era um dos anjos, que sempre revelava a ela. Então, esse tinha um anjo assistente. Também nós vemos aqui que L. Godoy, ela diz no seu livro que existe habitantes em outros planetas. Ela crê que nós não estamos sozinhos na Terra, porque a Bíblia diz que existe Deus, existe os anjos, existe Satanás e os demônios, e os seres humanos e os animais. Mas para ela, crê que existe habitantes em outros planetas, em outro mundo existem habitantes. Também, ela diz aqui, no Grande Conflito, página 497, que outro mundo não caído, porque ele diz que tem outras pessoas no outro mundo não caído. E tem outro planeta que lá foi atingido, caiu também pelo pecado de Adão. O problema é que Jesus morreu na cruz e quem foi pregar a salvação lá, porque ele diz que através do sacrifício de Cristo na cruz, aquelas pessoas que estão no outro planeta será alcançado, será salvo através de Cristo. O problema é quem é que vai pregar lá o sacrifício da cruz de Cristo. Para o L. Godoy. L. Godoy diz assim, na visão dela, L. Godoy diz que os anjos de Deus contaram a Adão e a Eva sobre a rebelião de Satanás. Então, quando Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden, os anjos desceram e contaram, avisaram Adão e Eva sobre a rebelião de Satanás. E que dizia o quê? Que Adão não se afastasse de Eva, porque Satanás teve a rebelião e ele poderia vir. Então, o momento que Adão se afastou de Eva, Eva se apareceu ali onde estava aquele fruto proibido. Satanás usa a serpente e engana Eva, porque Adão se afastou de Eva. Então, ela diz que na sua revelação, na História da Redenção, do seu livro, página 29, 30 e 31, diz que os anjos vieram e lhe avisaram Adão e a Eva que Satanás tinha se rebelado lá no céu. E eles que não poderiam ficar um longe do outro. Então foram avisados. Chegou o momento que Adão ficou longe de Eva e Eva foi enganada por Satanás. Também nós vemos aqui a harmonia dos anjos de Adão e Eva
cantava a melodia e Satanás teve ódio. Então ele quis dizer o quê? Na revelação dela, que a história da redenção, página 31, diz que estava lá os anjos, Adão e Eva, na melodia, cantando louvor a Deus. E Satanás tiveram ódio de Adão e de Eva e dos anjos, porque estava ali cantando, louvando a Deus lá no Jardim do Éden. A história da redenção, página 32, diz que a serpente do Éden tinha asa. Para ela também diz que a serpente lá no Éden tinha asa. O grande conflito, página 422, diz que Satanás leva os nossos pecados. Então, todos os nossos pecados, todos vão cair sobre Satanás. Satanás vai ser aniquilado e leva todos os nossos pecados. Todos os que guardarem o sábado vão receber a marca da besta. Então, ela quer dizer o quê? Aqueles que não guardaram o sábado, todos vão receber a marca da besta. Essa é a visão de Eli Goldwatts. Para o adventista, eles não comem carne de porco, camarão e caranguejo. Ele diz que não come. É pecado comer carne de porco, camarão e caranguejo. Para o adventista, eles não creem no batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, que é os dons que depois do batismo com o Espírito Santo, buscar os dons, falar em outras línguas. Eles não creem no batismo com o Espírito Santo, falar em outras línguas. Para o adventista, ele marcaram data em 1843 por Guilherme Mille. Guilherme Mille também marcou data para 1843. E nesse dia, nessa data, não se cumpriu a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Eli Goldwatts teve essa visão que Jesus não veio para a terra, mas simplesmente saiu de um departamento para outro. E lá estão fazendo o juízo investigador. Então, o dia estava certo, a diferença era o local, porque Jesus não veio para a terra, Jesus foi para outro departamento. Então, para Eli Goldwatts, ela teve essa visão, a revelação, porque a data que Guilherme Mille marcou, 1843, Jesus não veio. Então, na revelação dela do livro, que diz que Jesus, ele não veio para a terra, ele veio para outro departamento. E nesse outro departamento está fazendo lá o juízo investigador. Então, essa é a saída pela direita da adventista. Nós vemos também que algumas profecias de Eli Goldwatts, 12 profecias, não se cumpriu de Eli Goldwatts. Então, é isso que nós vemos na doutrina das adventistas. Também para o adventista diz que Moisés ressuscitou. E quem ressuscitou Moisés? Miguel. E Miguel é Jesus. Então o anjo Gabriel, o anjo Miguel, que é Jesus, ele ressuscitou Moisés. E nós não cremos que Moisés ressuscitou, porque Jesus ele é a primícia do que dorme. Jesus foi o primeiro a ressuscitar para não morrer mais. Então essas são as doutrinas do adventista neste momento. Quero agradecer, trazendo essa palavra, não para afrontar os adventistas, mas para despertar, para que você possa pesquisar as doutrinas que vocês mesmos creem e ensinam e comparar com a Bíblia, porque tudo que nós cremos tem que estar pautado na Bíblia. E essas revelações dela não estão na Bíblia. O problema é esse. Então, continuo trazendo essa mensagem e dizendo para vocês, Jesus te ama, todos nós, e Jesus é aquele que veio para salvar, libertar, preparar o homem e levar para o céu. Estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. Para o adventista não é agora, é só pós a grande tribulação. Mas nós cremos que o pré-tribulacionista, que Jesus vem a qualquer momento, quando Jesus falou que vigiais, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então nós estamos aguardando Jesus a qualquer momento. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.